Olá, olá, amigos do canal do Jesus Rede Vivo no YouTube, iniciando mais uma semana com a nossa dose de luz com Emmanuel, o nosso quadro diário que vai ao ar às 6h45, de segunda a sexta-feira, aqui no nosso canal do Jesus Rede Vivo no YouTube, mandando um grande abraço para vocês, agradecendo a todos os nossos amigos que têm acompanhado o nosso trabalho. Pessoal, nós temos mantido este quadro às 6h45, como já falamos, trazendo aí as mensagens, as orientações, as instruções do inesquecível benfeitor Emmanuel através da mediunidade abençoada de Chico Xavier. Às quartas-feiras, gente, como vocês já sabem, nós temos a nossa live. Nessa semana será feita pelo nosso companheiro Jackson a respeito das parábolas de Jesus. E na sexta-feira também, a partir da meia-noite, nós temos a nossa transmissão, onde o nosso José Carlos faz aquela atividade de oração com os companheiros que tem acompanhado o seu trabalho, sextas-feiras à meia-noite, tá, gente? Além disso, na semana nós temos colocado também as palavras do nosso companheiro César Carneiro, que foi um trabalhador lá de Uberaba, trabalhador do grupo de Chico Xavier, e que relata as suas lembranças, né, da sua convivência com o nosso Chico, também de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, tá bom, gente? Nós estruturamos o nosso canal desta forma, procurando manter uma certa ligação entre as atividades que a gente faz, né? De forma a divulgar o Espiritismo com Jesus sempre, gente. Divulgação nossa é de Evangelho, a luz da doutrina espírita. Bom, nós estamos estudando o livro Vida e Sexo de Emmanuel, né? Estamos entrando aí no 4º capítulo e tem sido para nós uma experiência bastante positiva, porque logicamente a gente também aprende olhando, né, como nós dizemos, sempre o foco nas palavras de Allan Kardec, nas palavras de Emmanuel através da mediunidade do Chico, né? Porque a nossa função é somente fomentar o estudo, tá, gente? O nosso papel, como se diz atualmente, é do facilitador, né? Que tenta, através da leitura, de pontuar esta ou aquela afirmação, tenta incentivar os nossos amigos também a iniciar os seus próprios estudos. Essa é a nossa função aqui, nada mais do que isso, tá, gente? Porque a luz deve brilhar, deve vir daquele que a possui, né? No caso, aqui o Espírito Emmanuel e o nosso querido Chico. Bom, o capítulo 4, gente, ele se chama Ambiente Doméstico, né? E Emmanuel inicia o capítulo, como tem feito, né, no decorrer deste livro, com observações de Allan Kardec. Então, ele vai buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, que é o Bem-aventurados os aflitos, ele diz a palavra de Allan Kardec, quando ele diz assim: frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar. O verbo reparar é constante, né, gente? É presente na nossa doutrina espírita, né? Ele é um verbo que traduz muito do que o Espiritismo pensa a respeito da vida. A fim de reparar o mal que eles haja feito. Então aqui Allan Kardec coloca a situação do espírito que renasce, não é? No mesmo meio de pessoas com que ele já teve contato, não é? Naquela verdade pré-estabelecida da doutrina, que nós, espíritos que temos compartilhado experiências no decorrer do tempo, nos procuramos, não é? Se reconhecesse nessas pessoas, os a quem odiara, quiçá o ódio lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas pessoas a quem houvesse ofendido. E aqui Allan Kardec, gente, toca no assunto do esquecimento do passado. Gente, esquecimento do passado, muitas vezes quando a gente escuta alguma crítica à doutrina espírita ou ao mecanismo da reencarnação, a gente observa companheiros de outras religiões ou até filósofos assim, falando a respeito do esquecimento do passado, que se a gente... São dois campos para a gente analisar nas críticas que eu acho importante. Primeiro, se a gente não lembra, com o esquecimento do passado, a gente não lembra o que fez, qual o sentido de nós estarmos reparando, para usar o verbo, né, correto? Nós estamos reparando na Terra. Esta é a primeira consideração. E a segunda consideração é porque que Deus, tão cheio de misericórdia, não teria por que ficar levando em conta os nossos erros do passado. Ele poderia muito bem resolver isso com o perdão divino
ao invés de nós ficarmos muitas vezes pagando situações das quais nós já nem lembramos mais e que fizemos num outro momento, num outro contexto, às vezes até num outro lugar. Então as pessoas tecem esses comentários que a gente acha que são importantes a gente analisar. Então Kardec nos fala o que, gente? Importante a gente saber que nós renascemos normalmente no meio de espíritos com os quais nós já tivemos contato. Essa é a regra. Existem exceções? Logicamente que existem, como em tudo, quando se fala de ser humano, nós não podemos estabelecer, não é, um princípio pelo qual todo mundo segue o mesmo programa. Cada espírito é um universo por si só e cada espírito reclama determinadas experiências no rumo da evolução. Mas, em linhas gerais, nós podemos dizer que a nossa família terrena espelha a nossa família espiritual, ou pelo menos parte dela, não é? Agora, imaginemos o seguinte, numa experiência qualquer, nós temos um relacionamento que muitas vezes vai ser um relacionamento de ódio, um relacionamento de um fazer o mal contra o outro, um relacionamento onde acabam acontecendo aí alguns problemas sérios, não é? E que a lei da Terra muitas vezes não atinge ou não consegue resolver face às cicatrizes profundas que permanecem nas pessoas. O que a misericórdia divina realiza, ao nosso ver, como espíritas? Ela reúne no mesmo recinto doméstico esses espíritos, ocupando às vezes posições diferentes das que eles possuíam. Nós vamos ver André Luiz retratando muito isso, gente. Por exemplo, no livro Ação e Reação, nós temos inúmeros casos ali, quando ele estuda os débitos, diversos tipos de débito, ele vai analisar o Instituto da Família com os espíritos mudando de posição, não é? De uma existência para outra, se tornando adversários amorosos, se tornando filhos, antigos amantes se tornando filhos também. Tudo para que Deus utiliza, espera que esses grupos possam se acalmar, todo mundo vai mais ou menos se harmonizando, volta para a Terra e Deus, na sua bondade divina, junta todo mundo outra vez. Agora imaginem vocês respondendo a primeira pergunta. Se nós identificássemos num filho nosso um ex-adversário, alguém que muitas vezes nos tirou a vida. Lá no livro Missionários da Luz, quando está se preparando a reencarnação de Segismundo, nós temos um caso assim. Segismundo teve um problema sério com o seu futuro pai na Terra. Um problema realmente de duelo de morte, né? Então, havia toda uma circunstância, porque ele ia voltar como filho, ora regenerado, mas havia na memória espiritual de ambos o crime do assassinato. Então, imaginem vocês se nós recebemos um filho, ou uma filha, aí vamos generalizando, né? Em que nós, muitas vezes, movimentamos todo o nosso cabedal afetivo em direção ao filho, porque é realmente um reinício, né? É um reinício de experiências. Deus é tão bom que Ele permite que a gente possa recomeçar. Se nós não tivéssemos o esquecimento do passado, você ia identificar. Então, os sentimentos, já por mais amor que a gente pudesse movimentar em favor deles, o sentimento ia se ver meio que obscurecido assim. Porque a pessoa ia ter uma lembrança realmente complicada, ia ter que superar aquilo. Então Deus, na sua bondade, faz com que a gente esqueça, embora no nosso inconsciente permaneça algum sinal dessas situações, viu, gente? Sempre permanece. Sempre nós temos a identificação através do mecanismo da afinidade, mas que é perfeitamente superável, já que a recordação não é clara, não é totalmente, não tem a lembrança completa. Então o próprio renascimento, a fragilidade com que a criança vem ao nosso encontro, nós vamos procurando oferecer o melhor, e isso vai, com o tempo, isso vai diminuindo. E se Deus quiser, nós atingimos o sucesso na encarnação, eliminando a causa do mal. Porque quando chega no além, que a gente tem a lembrança, vai falar, poxa, pode ter feito isso comigo, mas foi meu filho querido, cuidou de mim na velhice, ou coisa do tipo. Tá, gente? Então isso, para nós, é básico em reencarnação. Por outro lado, não é? Deus não pode passar uma borracha simplesmente nas nossas atitudes, gente. Seria bom se fosse assim. Digo a vocês de coração, seria muito bom o juízo final. Nós somos pessoas mais ou menos, né?
ninguém aqui está cometendo nada que nos condenasse diretamente ao inferno, a gente está até nesse imenso número de espíritos que não são nem muito bons nem muito ruins, não é? O juízo final para nós seria uma maravilha, porque nós seríamos já encaminhados para um céu de grande alegria e felicidade por conta de uma só encarnação. Não é? Seria maravilhoso, gente. Eu acho que até as pessoas que acreditam assim e querem continuar acreditando, que é até bom para elas, não é? Mas nós temos uma noção como espíritas da responsabilidade individual, não é? Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente procure fazer o melhor, sabendo que tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Então, se nós, sabedores disso, com essa ideia que nós acreditamos da imortalidade, da reencarnação, nós queremos crer que Deus nos possibilita novas chances, novas oportunidades. Ele não vai nos condenar por um ato equivocado, seja qual for a gravidade, sempre para Deus há a possibilidade de, voltando no verbo, de reparar. Quanto maior o erro, a reparação vai ser mais complexa. Mas ele nunca vai fechar a porta para o seu filho. Porque senão, gente, nós vamos indo que uma hora vai ter condenado para o inferno. Como que nós vamos entender Deus, não é? Com um monte de condenado no inferno? E como que nós vamos ter alguém querido no inferno enquanto nós vivemos no céu? Realmente não dá. Fique com Deus, uma boa semana. Amanhã nós continuamos com o ambiente doméstico, nos estendemos um pouco hoje. Amanhã a gente vai procurar ser mais sintético, né? Senão a gente vai falando demais. Um abraço para vocês, boa segunda, boa semana e até lá.